Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é a Bíblia. Você sabe o que é a Bíblia? Ela é a palavra de Deus ou palavra de homens? Eu sou Marcelo Vieira e procuro ajudar as pessoas a interpretar a Bíblia de forma adequada, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros mais difíceis de ser interpretado. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal Bíblia Sem Contradições. Então vamos ao que interessa. O que é a Bíblia? Nós iremos destacar aqui para responder essa pergunta 7 pontos. O primeiro é falar sobre a Bíblia como uma obra da literatura, um clássico da literatura universal, assim como Ilíada e Odisseia, um livro que foi traduzido para mais de 2.500 línguas e dialetos, um livro que influenciou a história do Ocidente e mexeu com a história do Oriente também. Um livro que tem os seus conceitos até os dias de hoje, que marcou a cultura do Ocidente a tal ponto de caracterizá-la. Então a Bíblia é um livro bastante conhecido e precisa aí ser tratado como uma obra clássica. Qualquer pessoa que queira conhecer o mundo, especialmente o Ocidente, precisa conhecer a Bíblia, que é um dos livros mais lidos. O segundo ponto que nós queremos destacar aqui para responder a pergunta o que é a Bíblia é que ela é um livro sagrado para os cristãos, um livro sagrado para os judeus, um livro sagrado para os muçulmanos, de certa forma também para os espíritas, entre outras religiões que a gente conhece aí mundo afora. É claro que a sua maior importância está dentro do cristianismo, e mesmo dentro do cristianismo ela é tratada de forma diferente, porque dentro do cristianismo nós temos pelo menos 3 grupos aí. Nós temos o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo e o cristianismo protestante, que se diversifica em várias outras denominações cristãs. Mas dentro do cristianismo, a Bíblia é o livro mais importante. Para o islamismo, nós conhecemos, por exemplo, passagens bíblicas no próprio Corão. O Corão, de forma indireta, fala de personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi, do próprio Jesus. Nós temos uma surata, que é uma espécie de capítulo do Corão, especialmente que trata da vida de Maria. Por exemplo, o anjo Gabriel, que faz o anúncio e traz uma mensagem a Maomé, é o mesmo anjo Gabriel que anuncia a chegada do Messias para Maria, que fala com Zacarias. Então nós temos diversos personagens, além de falar do personagem principal aqui da Bíblia e que cruza as 3 grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a figura de Abraão. Nós temos outras, como o próprio Jesus, que aparece aí dentro do islamismo como um profeta, também tendo grande importância. Diferente no cristianismo, que considera Jesus um Deus. No islamismo, eles consideram um profeta, dão um grande valor, mas tem aí as suas diferenças. Mas o fato é que o islamismo também se inspirou bastante. Maomé, por exemplo, que é considerado o criador do islamismo, conhecia muito bem tanto o judaísmo como o cristianismo, e acabou bebendo e se inspirando em algumas coisas, especialmente no monoteísmo judaico e cristão. Dentro do espiritismo, por exemplo, nós temos aí vários livros que não falam diretamente da Bíblia, mas indiretamente faz comentários de textos bíblicos, usam personagens para fazer essas referências, especialmente Jesus Cristo. Nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o autor faz comentários a partir da sua visão a respeito das passagens bíblicas do Evangelho. E quando nós dizemos que a Bíblia é tratada como um livro sagrado, nós estamos dizendo que esses grupos religiosos consideram que existe uma inspiração para escrever esses livros. Considera-se que há
é uma manifestação da divindade que influencia aqueles que escrevem esses livros. O terceiro ponto que nós vamos destacar aqui para responder a pergunta é: qual é a expressão utilizada pela própria Bíblia para referir-se a si mesmo? E tem um texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que fala sobre as Sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas. E temos também uma segunda passagem que é lá no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, 1 Macabeus, capítulo 12, versículo 9, que chama de livros santos, que fala como livros santos. Então, as duas expressões tratam esses escritos como sagrados, como santos, como inspirados. Então, a própria Bíblia chama a si mesmo de um livro inspirado, de um livro que teve uma ação divina sobre a ação humana. E agora nós vamos falar do quarto ponto, que é o significado do termo Bíblia, que parece não ter importância, mas vocês vão ver o quanto ele é importante. A palavra Bíblia é a tradução de uma palavra grega, do plural, que significa, traduzido, livros. Isso quer dizer que a Bíblia não é apenas um livro, mas um conjunto de vários livros, uma verdadeira biblioteca. Na versão católica, por exemplo, são 73 livros. Na versão protestante, 66 livros. Na versão judaica, 39 livros e apenas um testamento. Em outro vídeo, nós iremos tratar dessas diferenças nas Bíblias aí, desse número de livros, maior ou menor, dependendo de quem está ouvindo a gente agora. Mas o que é importante deixar claro aqui é que a Bíblia não é um único livro e não deve ser lido como a gente lê qualquer outro livro, em que a gente encontra capítulos numa sequência. A Bíblia não é assim. Nós temos vários livros, inclusive colocados em ordem que não cronológica. Então, por exemplo, a gente pode pegar a Bíblia e ler lá o livro do Gênesis, só que nós não estaríamos na ordem histórica da produção desse texto, porque existem livros mais antigos do que o Gênesis, embora o Gênesis esteja lá como o primeiro livro da Bíblia e o Apocalipse lá como o último. Da mesma forma, o Apocalipse não é o último livro a ser escrito, mas ele está numa ordem como o último livro. Então existem vários livros dentro da Sagrada Escritura que estão em ordens diferentes da cronológica. E, por exemplo, os evangelhos. Nós temos primeiro lá o Evangelho de Mateus, na ordem dos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que Mateus não é o primeiro. Reconhecidamente, hoje, os historiadores e os biblistas sabem muito bem que Marcos é o primeiro evangelho, depois vem Mateus, junto com Lucas, quase que compostos na mesma época, e depois o evangelista João. As cartas paulinas estão organizadas numa outra ordem também. Por exemplo, nós temos como primeira carta paulina a carta aos Romanos, mas a primeira carta que Paulo escreve é a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois vem outras. Então dá para perceber aí que se a gente pegar a Bíblia para ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vai se confundir um pouco, porque cada livro tem suas particularidades, nasceu numa época e foi composto por autores diferentes e às vezes com uma distância imensa. E um problema maior, o livro do Gênesis demorou cerca de 700 anos para chegar à sua forma final. Passou por várias edições e o redator final ou o compilador reuniu várias tradições e fechou o livro do Gênesis. Mas ele não foi escrito de uma só vez, como a gente às vezes imagina que tenha se escrito, como a gente imagina que um escritor escreva um livro aí com seus capítulos até chegar ao final, organizado, em ordem cronológica. A Bíblia não é assim. E se a gente insistir em fazer uma leitura dela desse jeito, a gente vai se confundir. Eu até recomendo que a gente faça uma leitura de Gênesis e Apocalipse, mas é importante que a gente saiba onde a gente está mexendo e de que forma esses livros foram organizados. Saber isso é fundamental. É claro que não dá para a gente falar tudo aqui nesse momento, porque tem muito mais coisa. E esses 73 livros estão divididos.
E aí nós entramos aqui no nosso quinto ponto da nossa resposta, o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de 73 livros ou de 66 livros que estão divididos em duas grandes partes. Primeiro está dividido em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje se usa a nomenclatura um pouco diferente, por exemplo, quando vai se falar do Antigo Testamento, usa-se Primeiro Testamento, e quando vai falar do Novo Testamento, Segundo Testamento, para não ofender os judeus, que são responsáveis por grande parte desses livros do Primeiro Testamento. Então, a Bíblia está dividida, então, em duas grandes partes, Antigo e Novo. Dentro do Antigo Testamento, dentro do Primeiro Testamento, nós temos uma divisão em 4 partes. Livros, são 5 livros do Pentateuco, 16 livros históricos, 18 livros proféticos e 7 livros sapienciais, totalizando 46. Aqui eu estou falando da Bíblia Católica. E no Novo Testamento, mais 4 partes. Nós temos os livros históricos, chamados aí de evangelhos mais Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas e as cartas católicas, e por fim, o Apocalipse. E essas não são as únicas divisões que a gente tem na Bíblia, não. A Bíblia foi dividida em 1226 em capítulos. Inicialmente, o livro da Bíblia não estava dividido em capítulos como a gente conhece e consegue ser preciso na hora de procurar um texto. Por exemplo, Isaías, capítulo 31. Hoje nós conseguimos ir direto no capítulo, mas no passado, antes de 1226, era necessário folhear ou passar o livro todo para encontrar a passagem que se estava procurando, para fazer uma referência a outra pessoa. Depois que se dividiu em capítulos, nós tivemos em 1556 uma outra divisão, que é a divisão em versículos, que torna mais preciso ainda a pesquisa que a gente vai fazer. A gente pode ir direto ao ponto quando a gente está ouvindo a referência de Isaías 31, versículo 7, por exemplo. Nós encontramos exatamente o que estamos procurando quando vamos através dos versículos. Talvez a gente nunca tenha pensado da importância que tenha sido essa divisão para nós, mas ela é fundamental para que a gente consiga fazer referência aos textos e exatamente no ponto que a gente quer. E aí nós entramos no 6º ponto para responder a questão o que é a Bíblia, que é uma imagem utilizada por um biblista que trabalhou e que ainda está vivo aqui no Brasil, que é o Carlos Mesters, o Frei Carlos Mesters, que diz que a Bíblia, entre as tantas metáforas que ele utiliza, ele diz que a Bíblia é uma colcha de retalhos. A Bíblia é como uma colcha de retalhos. Aí você pode imaginar, eu vou deixar uma imagem aqui para você visualizar aquilo que eu estou falando, mas eu acho que ela realmente exemplifica bem o que seja a Bíblia. Cada retalho que é costurado no pano de fundo, que é reunido com outros retalhos. Cada retalho, por exemplo, pode ter uma cor, pode ter um tamanho, dependendo do enfeite que se quer fazer. Então, a Bíblia tratada aí como uma colcha de retalhos é importantíssimo. Como eu estava falando para vocês lá atrás, o livro do Gênesis demorou 700 anos para ser editado e chegar à sua forma final. Então, imagine só quantos textos tem diferentes dentro do próprio livro do Gênesis. Quantas mãos escreveram esse livro? Em quantas épocas? Por exemplo, o capítulo 1, ele é escrito no século VI, junto com o capítulo 6 e o capítulo 9. Então, o capítulo 1, 6 e 9 foram escritos no século VI. O capítulo 2 e 3 foram escritos no século VIII. Os capítulos 4, 5 e 10 no século IX. Então dá para perceber a coxa de retalhos que é, por exemplo, os primeiros 10 capítulos do Gênesis. Por isso que às vezes a gente vai fazer uma leitura do livro do Gênesis, começa com toda a empolgação e acaba desanimando justamente por isso. Porque a gente acha que está diante de um livro como um outro livro qualquer, em que o autor começou e
foi fazendo na sequência, numa mão só. A Bíblia não é assim. Então, o capítulo 1 é de uma época, o capítulo 2 e 3 é de outra, o capítulo 4 e 5 é de outra época, o capítulo 6 é da mesma época do capítulo 1, que é da mesma época do capítulo 9, e os capítulos 7 e 8 de uma mesma época do capítulo 4 e 5. Dá para perceber como a Bíblia de fato é uma coxa de retalho? Cada capítulo aí do Gênesis é uma coxa de retalhos. Eu estou dando apenas o exemplo do livro do Gênesis. Mas nós poderíamos ir, por exemplo, em outros livros, como o livro do Levítico, que tem várias tradições ali dentro. Que tem livro de lei, que tem livro de ritual, que tem um código moral. Então, dentro de um mesmo livro, nós temos diferentes tradições, isso quer dizer diferentes mãos por trás desses textos e diferentes mãos de diferentes épocas e talvez até de diferentes culturas e até mesmo de visões diferentes. Isso explica, por exemplo, quando a gente tenta responder uma pergunta como quem é Davi na Bíblia? Se a gente vai a um grupo de livros, Davi é um grande herói. Se a gente vai a um outro grupo de livros, Davi é um grande pecador. Isso quer dizer que nós temos dentro da Bíblia várias versões, o que enriquece a Bíblia. Ela não elimina o diferente, ela não elimina, ela permite essas diferenças convivem juntas dentro do texto bíblico. E ainda falando, gente, sobre a Bíblia como coxa de retalho, alguém costurou esses retalhos num grande pano, né? Num grande forro. Imagine como foi costurar, reunir todos esses retalhos, juntar esses retalhos. Então, aqui na composição da Bíblia, nós temos compositores, nós temos redatores, nós temos pessoas que reuniram essas tradições, que reuniram, que reeditaram, refizeram, até ela chegar à sua forma final. Olha como, de fato, essa imagem do Carlos Mester, que trata a Bíblia como uma coxa de retalhos, é pertinente. Mas ela realmente indica como existe diversidade dentro dela. E aí nós entramos no 7º ponto aqui da nossa resposta, o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Ela é palavra de homens? É palavra de homens, como vocês puderam perceber muito bem aí, todas essas particularidades, as limitações do redator, a época em que foi escrito, o material que foi utilizado. Então, a palavra de Deus é manifestada na Bíblia através da palavra humana. E a palavra humana tem suas limitações. Mas lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre texto, contexto e pretexto? É importante descobrir aí o pretexto. Por que tentou se escrever isso? E aí a gente considera as limitações culturais, as limitações literárias, as limitações do material, e aí descobre qual era a intenção do autor quando escreveu aquele texto. Isso é que é importante para nós, isso é o que deve ficar, isso é o que deve marcar a nossa vida. Então a Bíblia é palavra de Deus, sim, mas é palavra de Deus em palavras humanas. Esse autor não recebeu uma revelação como que por osmose, não recebeu uma revelação mágica, como que aparecesse em sua mente aquilo que ele devia escrever. Não, é alguém que vivia no meio das pessoas, que fizeram uma experiência, que fez uma experiência junto com o povo, captou essa experiência, colocou no papel, reuniu lei, reuniu cantos, reuniu poemas, e esses escritos acabaram sendo considerados sagrados por esse grupo de pessoas, por essa comunidade. Considerado sagrado por quê? Considerado sagrado porque essas palavras, esses cantos, essas leis ajudavam esse povo a viver, a ter uma vida de liberdade e de abundância e de alegria. Por isso, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas não é palavra de Deus que se dá de forma mágica, como muitas vezes a própria Igreja Católica e igrejas protestantes tenderam a acreditar.
Fazendo então um resumo, nós falamos sobre a Bíblia como um livro de literatura, o primeiro ponto. Depois nós falamos que a Bíblia é um livro sagrado para os cristãos, para os judeus, para os islâmicos, para os espíritas, por exemplo, entre outras religiões. Depois nós falamos sobre o termo utilizado pela própria Bíblia para referir-se a si mesma, que é Escrituras Sagradas ou Livros Santos. Falamos sobre o termo Bíblia, que indica a sua natureza, que quer dizer livros, uma verdadeira biblioteca, indicando que a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de vários livros, independente das versões que a gente tem em mãos. Depois a gente falou um pouquinho sobre as divisões, Antigo Testamento, Novo Testamento, capítulos, versículos. Dentro do Antigo Testamento, há algumas divisões também, como Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais. No Novo Testamento, os evangélicos, com os livros históricos aí, Evangelhos e Atos, os livros, as cartas paulinas, as cartas católicas e o livro do Apocalipse. Falamos sobre a divisão em capítulos e versículos e depois fomos para o sexto ponto, falando sobre a Bíblia como uma coxa de retalhos, utilizando a metáfora aí do nosso irmão, o Frei Carlos Mesters. E por último, indicamos e concluímos que a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas é a palavra de Deus com todas as limitações humanas, com todos os problemas humanos. É sagrado porque aqueles escritos protegem a vida, protegem as pessoas, trazem vida e liberdade, não para uma pessoa, não para um grupo, mas para todos. E guarda versões diferentes. E antes de encerrar, se você quiser continuar aprendendo e aumentando e ampliando o seu conhecimento sobre a Bíblia, não deixe de nos acompanhar para mais vídeos como esse no canal Bíblia Sem Contradições. Entra lá no canal, curte, comenta, inscreva-se especialmente, inscreva-se aí para que a gente tenha mais acesso dentro da plataforma aí do YouTube e a gente consiga produzir outros vídeos. Então, conto com a sua participação. Espero que eu tenha conseguido deixar uma palavra aí que ajude você a crescer no conhecimento da Bíblia e até uma próxima oportunidade. Até mais!